Oi, gente, muito boa noite. Vamos começar dentro de alguns minutinhos, esperando só o Samir entrar. Vamos bater um papo, conversar um pouquinho sobre o Clube Empresa, Sociedade Anônima do Futebol e o Coxa Branca, o Curitiba, da nossa amada cidade de Curitiba, capital do Paraná, que essa semana definirá sobre a sua transformação em Sociedade Anônima do Futebol ou não. Aproveitem, vocês que estão entrando, para convidar os seus amigos, para chamá-los aqui para assistir com a gente, participar desse bate-papo. Os comentários estão abertos, então mandem seus comentários. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, mandem as perguntas de vocês pelo ponto de interrogação que tem aí embaixo, que com essa perguntinha pelo ponto de interrogação eu consigo acompanhar, e aí eu jogo na tela a pergunta aqui. E vamos aproveitar para tentar esclarecer um pouquinho o que a Sociedade Anônima do Futebol tem de legal, o que tem de não tão legal, o que ela pode acrescentar ou agregar para uma equipe como o Curitiba, e quais os riscos da empreitada da Sociedade Anônima do Futebol. É uma lei nova, ela passou a valer esse ano, é uma norma que teve a relatoria do senador Carlos Portinho, que é senador pelo Rio de Janeiro. O Carlos Portinho, gente, que é oriundo do futebol. Então, o Carlos Portinho é um cara que entende de futebol, que entende das necessidades do futebol e que, portanto, ao formatar a lei, ele teve algumas preocupações, como, por exemplo, assegurar a tradição do clube, a preservação das tradições do clube. Ele se preocupou em viabilizar a recuperação do clube sem que a lei ficasse conhecida como a lei do calote. Então são pontos interessantes. A gente vê que a imprensa, claro que até por desconhecimento técnico jurídico, mas a gente vê que a imprensa, ela muitas vezes ela vende a Sociedade Anônima do Futebol como se fosse uma salvação. E na verdade não é a salvação, necessariamente a salvação. Pode ser a salvação, mas pode ser também o golpe de misericórdia, porque a roupagem jurídica do clube ou do time de futebol, vamos passar a chamar de time de futebol, a roupagem jurídica do time de futebol não é ela que vai dizer se a administração daquele clube de futebol vai dar certo. Não é a roupagem jurídica, mas a maneira como se veste aquela roupa. A gente tem pelo mundo exemplos muito positivos de clubes que também são empresa e temos exemplos também muito positivos de clubes que são associação ou que são associações. Eu vou dar, por exemplo, aqui o Real Madrid. O Real Madrid é um clube que é uma associação. O Barcelona é um clube que é uma associação. Por outro lado, a gente tem outros clubes que são empresa. O Manchester City, por exemplo, é um clube que se constitui como empresa. Aliás, é um clube empresa que tem buscado aí resultados desportivos bem interessantes. Eles conquistaram o título inglês, conquistaram com o seu clube nos Estados Unidos o título americano, salvo engano, conquistaram o título indiano. No Uruguai, eu não tenho certeza se foram campeões, mas classificaram-se para a Libertadores. Então ali tem tido um resultado desportivo interessante. Tô vendo aqui que o Samir entrou, deixa eu tentar puxar ele para o nosso bate-papo. E aí, gente, repito, tô tentando puxar ele aqui, deixa eu ver aqui embaixo. Repito, a ideia aqui é conversar com vocês. Então, fiquem à vontade. Já convidei ele aqui. Samir, agora basta você aceitar aí. Fiquem à vontade para interagir com a gente, mandar suas perguntas, mandar os seus comentários, mandarem as suas dúvidas. As perguntas eu sugiro que sejam feitas pela interrogaçãozinha que tem aí embaixo, porque aparece para mim a pergunta e aí eu posso puxar a pergunta. Tá? Samir, conseguiu acessar aí?
Bom, enquanto ele entra, aproveitar aqui que nossa audiência tá crescendo e está chegando, eu vou explicar como que um time de futebol pode se tornar sociedade anônima do futebol. Existem 3 formas previstas na legislação. Então, a gente tem 3 formas de constituição de um clube, empresa, como sociedade anônima do futebol. Vale dizer que tá dizendo que o Samir não está conseguindo participar. Samir, você não pode entrar pelo computador, tá? Tem que ser pelo celular. O Adv José Carlos Galo, com 2 L's. Ser uma nova roupagem, nós, dos clubes brasileiros, é uma nova roupagem. Se vai dar certo, eu vou explicar como é que ela funciona. Bom, não foi a lei da SAF que fundou o Clube Empresa, gente. O Clube Empresa já existia antes. Os times de futebol poderiam se constituir como sociedades limitadas, como sociedades anônimas ordinárias, de capital aberto ou de capital fechado, como microempreendedores individuais, naturalmente ali com os limites de faturamento, era difícil, mas era possível, como sociedade individual de responsabilidade limitada, como uma sociedade incomandita, enfim. Os clubes de futebol, meu amigo Julio Scaroni, desde Asunción del Paraguai, me parabenizando pelo meu clube Atlético Mineiro ter conquistado o Campeonato Brasileiro após 50 anos. Muitas graças, meu irmão. Estranho. A Sociedade Anônima do Futebol foi a criação de uma nova formatação jurídica para os times de futebol. Então, os times de futebol, além de todas as formatações jurídicas empresariais que existiam antes, os clubes de futebol passaram a ter a possibilidade de se constituírem como sociedades anônimas do futebol. A Sociedade Anônima do Futebol, SAF, ela pode ser criada de 3 formas. Bom, primeiro, criar do zero. Estou criando um time de futebol hoje, eu quero que ele seja SAF, criei do zero. É uma possibilidade. Segunda possibilidade, eu posso criar uma SAF com um clube já existente, é o caso do Curitiba, eu tenho um clube existente, e aí eu posso adotar 2 caminhos. Ou eu separo o futebol do social, o social fica com a associação, e o futebol vai para a SAF, que é o que o Cruzeiro fez aqui em Belo Horizonte. Ou posso fazer uma transformação. Eu pego aquele clube e aquele clube vira SAF de uma vez e vai o social e vai tudo para a SAF. Então a gente tem esses 3 modelos. Cada time de futebol tem escolhido a maneira que lhe é mais aprazível ou que se encaixa melhor na sua forma de gerir o futebol daí para frente. E, como está começando agora, acredito e já está acontecendo, que algumas situações vão ocorrer dentro de tentativa e erro. Vamos pegar o exemplo do Cruzeiro? O que acontece com o Cruzeiro? E aí, lembrando aí, Samir, cadê você? Você não entrou. Mas a gente vai tocando aqui, eu vou comentando. Se vocês quiserem falar do Coxa, vamos nos detalhes do Coxa. Vamos pegar aqui a situação e o exemplo do Cruzeiro. O que acontece com o Cruzeiro? O Cruzeiro, ele aprova em assembleia, antes da lei ser promulgada, a Assembleia do Cruzeiro, o Conselho do Cruzeiro, mediante competência e atribuição estatutária, decide pela transformação. Na verdade, o Cruzeiro foi feita uma cisão. O clube fica com a parte social e o restante vai, e o futebol vai para a SAF. Quando o Cruzeiro cria a SAF, qual foi a aprovação inicial? Olha, o clube, a associação, vai ter 51% da SAF, vamos vender os outros 49%. O Cruzeiro aprovou assim. Entretanto, desde a sua aprovação até o início de dezembro, perceberam que este formato não era atrativo para os clubes, ou melhor, para os investidores. Não tinha atratividade. Que o cara ia chegar, e eu me lembro de ter comentado isso em algumas lives do canal do Vasco e tal. Aí, ó, o Samir entrou aí. Acho que agora ele vai entrar. Então, os investidores falam assim, poxa, eu vou colocar minha grana aqui para que
os mesmos dirigentes que fizeram o clube ficar nessa situação façam a gestão do meu dinheiro. E aí, como não foi atrativo para os investidores, o Cruzeiro acabou não captando investidores. Em razão disso, na última sexta-feira, o Cruzeiro faz uma nova assembleia e nesta nova assembleia aprova-se a possibilidade do Cruzeiro vender o máximo que a lei autoriza. Ou seja, 90% das ações. E ficar a associação com apenas 10%. Então, hoje, o que foi aprovado no Cruzeiro é Cruzeiro Associação tem 10%, 90% foi adquirido por Ronaldo e o grupo que ele representa. Essa é a situação do Cruzeiro hoje. Então, o Cruzeiro, é claro que ainda vai haver uma transição, não se muda toda uma formatação jurídica da noite para o dia, então ainda vão se discutir ali os estatutos sociais da SAF, muito embora ela já tenha um CNPJ e o Cruzeiro já tenha solicitado a sua inclusão no regime concentrado de execuções, a gente tem a situação em que ainda vai haver uma transição. O Cruzeiro, e eu particularmente achei que foi um tanto quanto barato, 400 milhões de dinheiro pra caramba, mas para o futebol, você adquirir um clube com 9 milhões de consumidores em potencial, com a vitrine que é o Cruzeiro, por 400 milhões de reais, e não foram 400 milhões de reais para botar no clube agora. Foram 80 milhões para entrar de imediato e 320 a serem captados ao longo de algum tempo. Se a gente pegar que desses 80 milhões, 20% já está comprometido com o regime concentrado das execuções. Então, dos 80 milhões, você tira 20%, sobram 64 milhões de reais. Para uma folha de pagamento de atletas de 9,5 milhões no mês, você tem que multiplicar por 13, então dá uma folha de pagamento aí em torno de 130 milhões de reais no ano. O dinheiro que o Ronaldo vai colocar esse ano não vai pagar a folha de pagamentos do Cruzeiro. Vai acabar. Isso sem contar que esse valor ainda vai ser utilizado para pagar uma dívida ou outra. Então, espero de verdade, e aí eu não falo na qualidade de atleticano, de torcedor rival, eu falo na qualidade de profissional, espero que tenha sido feito um estudo para ser analisado de maneira muito ponderada como essa grana vai entrar, como ela vai ser investida e a maneira que vai se captar mais recursos. O Ronaldo é uma marca, né? O Ronaldo Fenômeno é uma marca que por si só fala muita coisa. Então eu estou tentando aceitar aqui o Samir, gente, mas eu acho que a internet dele lá não tá boa, não. É uma marca, o Ronaldo é uma marca, né? Essa notícia pipocou no mundo inteiro. O Ronaldo é uma marca que pode ser capaz, sim, de trazer visibilidade, patrocinadores, investimentos para o Cruzeiro. Então, o Ronaldo é uma grande marca. O Ronaldo tem uma grande marca. Logo, há essa expectativa de que o Ronaldo possa, pelo peso do seu nome, trazer para o Cruzeiro algum atrativo. Aí no Curitiba, e aí os torcedores do Curitiba, deixa eu ver a solicitação, vamos ver se o Samir agora entra, hein? Vamos ver. Ladies and gentlemen. Opa. Samir? Oi, Gustavo, tá me vendo? Opa, tudo bem? Acho que agora vai, agora eu te vejo. Acho que conseguimos. Boa. Samir, enquanto você entrava, eu falava que fiz uma introdução sobre a Sociedade Anônima do Futebol, o que é, como que se instaura. Sim. Fiz um paralelo aqui com o que aconteceu com o Cruzeiro, né? Como que o Cruzeiro se formatou como Sociedade Anônima do Futebol. E aí, antes da gente entrar no caso do Curitiba. O Curitiba vai ter, essa semana, a reunião do Conselho para aprovar a criação da SAF, é isso? Na verdade, não é exatamente isso, né? O Curitiba já teve essa discussão feita no Conselho, numa reunião online do Conselho, foi aprovada, e daí o que vai acontecer no dia 23 é uma enquete com os sócios na internet também,
para autorizar a constituição da SAF. Tá. E assim, até já que a gente começa falando especificamente sobre o caso do Coritiba, eu até acredito que cabe uma crítica aqui, porque, como você mesmo já deve ter abordado, enfim, tem bastante entendimento sobre o assunto. É um tema muito complexo, é um tema com muitas variáveis, muitas questões que têm que ser debatidas muito profundamente, e eu não estou enxergando isso acontecer no Coritiba. Então, vai se tomar uma decisão aí no dia 23, sobre algo que ainda está vago, sobre algo que ainda está obscuro, quer dizer, ninguém sabe especificamente como isso vai se dar no caso do Coritiba. Qual que é a formatação que o Coritiba vai fazer? A associação Coritiba vai ficar com quantos por cento e quantos por cento vão colocar no mercado? Não está decidido isso, não está claro isso ainda. Isso não faz parte da enquete, isso não faz parte da votação que vai se fazer no dia 23. O ofício que foi aprovado no Conselho, e daí isso me parece bastante absurdo, que com a aprovação dos sócios na enquete online, é a diretoria administrativa que vai tomar essas decisões depois. Então, a ideia... que vão decidir sobre isso. A ideia é a enquete sendo favorável, o clube, enquanto associação, acertar esses detalhes, que são detalhes o que diz respeito ao modus operandi de como será a SAF, mas são detalhes que podem mudar tudo, gente. Exatamente, são detalhes, mas que, na verdade, são questões fundamentais, que envolvem como será a gestão do clube, quem é que vai comprar, se é uma empresa que vai comprar, se é uma pessoa que vai comprar, como no caso do Cruzeiro, principalmente qual vai ser o valor, né? Fundamental que essa discussão sobre o valor passasse pelos sócios, como esse valor vai ser aplicado, se é para comprar jogador, se é para investir em patrimônio, se é para o pagamento das dívidas, que é o que me parece o mais importante num momento como esse. Então, no caso do Coritiba, tudo isso está bastante obscuro, isso não foi esclarecido. A imprensa e alguns clubes têm vendido a ideia de que a Sociedade Anônima do Futebol ela vai acabar com as dívidas. Isso não é uma verdade, gente. A Sociedade Anônima do Futebol ela traz a possibilidade da SAF criar um regime concentrado de execuções, ou seja, pegar todas as execuções, colocar num balaio só, num copo só, num pacote só, e todos os meses, quando bater ali a receita do clube, tirar 20% e pagar para os credores. Então, quem adquirir a SAF, como é o caso do Ronaldo, ele já vai adquirir sabendo que ele só terá 80% das entradas, dos ingressos de dinheiro, para poder utilizar no futebol, para poder fazer o futebol girar. Então, Gustavo, as dívidas não vão acabar. Eu acrescento que o atrativo é bem interessante que a legislação traz, dentro desse sistema que você muito bem descreveu, dá um prazo relativamente grande, aí de 6 anos, que pode ser prorrogado depois, para que essas dívidas sejam pagas. A minha gestão no Coritiba, ela se direcionou para um caminho parecido. Nós conseguimos, no meu último ano de gestão, um ato trabalhista, que basicamente faz a mesma coisa que a lei da SAF, com relação às dívidas trabalhistas, que são as que mais impactam no dia a dia do clube, no fluxo de caixa, que mais trazem problemas para a gestão. Só que o prazo da legislação trabalhista, que até então existia, era menor, era um prazo de 3 anos. Então, nesse aspecto, a lei da SAF ela dá uma vantagem maior, porque o prazo para pagamento é maior. A SAF prevê a possibilidade de fazer em 6 meses, prorrogáveis por mais 4, caso... Nesse período, perdão, 6 anos, prorrogados por mais 4 anos, caso nesses primeiros 6 anos tenha-se o pagamento de pelo menos 60% das dívidas. E aí que vem um grande perigo, gente. Para mim, o primeiro grande perigo da Sociedade Anônima do Futebol é o fato de que, se chegar ao final desses 6 anos, não se conseguir pagar os 60% das dívidas, essas dívidas são herdadas integralmente pela SAF, que passa a devê-la integralmente no dia seguinte. Então, ganha-se um fôlego de 6 anos para arrumar a casa. Mas se a casa não for arrumada, daí a 6 anos as dívidas voltam. E, com o retorno dessas dívidas daí a 6 anos, existe a possibilidade de algum credor pedir a falência. Porque a SAF, ao contrário da associação,
ela está sujeita à lei de falências, 11 mil, acho que ela foi alterada agora, é outro número. Mas ela passa a se sujeitar à lei de falências. E se uma SAF tem a falência decretada, é a morte do clube. É um caminho sem volta. É a morte do time de futebol. E aí ele tem que começar tudo de novo. Veja só, Gustavo, você coloca muito bem, de uma forma que fica bem fácil perceber que no meio desse caminho aí da SAF, do investidor, pode ser que o negócio deixe de valer a pena para ele. Pode ser que o negócio não fique mais interessante, e daí ele queira vender para um terceiro, ou enfim, ele deixa a empresa falir. Então, tudo isso é muito complexo. Por mais problemas financeiros que os clubes tenham atualmente, enquanto os associados forem os seus donos, nós sabemos que isso não vai acontecer. Agora, esse é um outro ponto. O Ronaldo, por exemplo, ele compra o Cruzeiro. 90% hoje pertence ao Ronaldo. Não é só ele, né? É uma empresa e ele tem por trás dele ali algumas pessoas. O Ronaldo, ele vai sanear o Cruzeiro, as dívidas do Cruzeiro, não porque necessariamente ele quer ver o Cruzeiro campeão. Ele vai sanear porque ele quer deixar o Cruzeiro no azul para no final do ano distribuir lucro para quem investiu. O compromisso é outro. E caso a gestão do Ronaldo não seja boa, ou caso a gestão de quem comprar o Curitiba não seja boa, não tem como tirar pelo voto. Só se alguém comprar dele. Então, pode ser bom? Pode. O Cruzeiro, na situação que ele estava financeiramente, alguém adquiriu o Cruzeiro, que se a gente for pensar empresarialmente, era uma empresa falida, porque com um passivo imenso e sem previsibilidade de pagamento. Adquirir o Cruzeiro nessa situação pode ser um baita negócio. Pegar uma empresa que está em situação ruim, melhorar e ou vender depois mais caro ou ganhar os lucros da sua valorização. Eu até escrevi um artigo sobre isso, né? Será o Cruzeiro a nova Magalu, né? Aquela empresa que você pega ali baratinha e estoura de valer. Agora, tem a possibilidade, que o Sami destacou, do cara falou, putz, é um mau negócio, eu não vou salgar mais carne podre, não vou botar mais dinheiro aqui, deixa tocar. E aí o cara fica ali com aquele clube tocando batata, servindo de clube ponte para empresário e tudo mais. E veja só, Gustavo, a gente pode colocar até um outro ponto. Daqui a pouco um dono de um clube desse vem a falecer, e aí é a esposa que vai tomar a decisão, são os filhos que vão tomar a decisão, então tudo isso tem que ser pensado também. Como é que a sucessão lá dentro da empresa que vai assumir o clube? Nesse sistema que, digamos assim, o Cruzeiro mostra, que pode acontecer com outros clubes, todas as questões são bastante sensíveis. Diferente de um outro exemplo, que daí eu já vou colocar aqui como um exemplo que deu certo, que é uma amostra que deu certo no futebol brasileiro, que é o do Red Bull Bragantino. Me parece que daí é um exemplo completamente diferente. Você tem uma mega empresa multinacional, com um know-how extremo nesse meio, e que daí veio aqui e conseguiu fazer as coisas darem certo. E você não tem esse tipo de problema que a gente vem descrevendo aqui. Sabe, tem uma pergunta aqui do Marco Antônio. Qual a sua opinião sobre a SAF do Curitiba? Você é a favor, é contra ou ainda está formando convencimento? Não tem como opinar, porque não existe quais as características específicas da SAF do Curitiba. Vem um investidor, quanto esse investidor vai colocar, quais são as prioridades, vai ter investimento em patrimônio ou não, vai ter investimento em categoria de base ou não, vai equacionar as dívidas de que forma, só com base naquilo que está na lei, ou vai dar mais prioridade para as dívidas. Mas é fundamental. Essa é uma resposta que só tem como dar se souber quem vai comprar e por quanto vai pagar e no que vai usar o dinheiro. Sem saber isso, não tem como dar opinião. E veja o que é mais grave, não tem como o sócio votar também. O sócio vai votar lá no dia 23 sobre uma coisa que ele não sabe o que é ainda. O Irineu Gales K. Júnior, ele está dizendo que tem regra no Código Civil para isso. Conhece, doutor? Eu não sei exatamente a que ele se refere, até se ele quiser falar, mas o Irineu, o Código Civil eu vou aplicar subsidiariamente. Então, eu preciso da lex specialis, né? Eu vou aplicar a lei especial, que é a lei da Sociedade Anônima do Futebol, como prioridade, subsidiariamente a lei das sociedades anônimas, eu estou chamando de sociedades anônimas ordinárias ou comuns, e o Código Civil. Então, a prioridade é aplicar a lex specialis, a lei específica da Sociedade Anônima de Futebol, que e subsidiariamente o Código Civil.
a lei, essa nova lei da Sociedade Anônima do Futebol, ela é até bem didática, ela é bem explicativa em vários pontos, ela traz regras que são interessantes, especialmente nessa questão das dívidas. Ela traz algumas opções para os clubes. Por exemplo, o concurso de credores não é uma obrigação, o clube tem que tomar essa decisão se vai querer concurso de credores ou não. Qual é a participação do clube no capital social? Tem essa regra lá de que tem que ter pelo menos 10% para poder ter certos controles, mas não é uma obrigação, então tudo isso vai ser decidido depois. Mas, especialmente, a lei não fala sobre como vai ser a gestão, qual é a prioridade de gestão, qual é a decisão que o investidor vai tomar. Como você já disse ali, o investidor vai querer dar lucro, vai querer dar títulos, ele vai querer equacionar as dívidas, ele vai investir em patrimônio. Então, e sobre isso a lei não trata nada. O investidor, como dono, ele vai ter toda a liberdade de tomar as decisões que ele pode tomar, que ele quiser tomar, desde que não seja nada ilegal. Então, o Cruzeiro hoje, né, a primeira SAF que a gente tem constituída, e que já tem um dono, que é o Ronaldo, ele vai administrar a SAF como o dono da Coca-Cola administra a Coca-Cola. E os dirigentes, aí o Luiz Netando, como eu ia falar disso agora dos dirigentes, do papel dos dirigentes, como eles podem ser acionados para assinar contratos com o mesmo clube? Eles não serão acionados, Luiz Netando, desculpa. O dono, que tem a maioria, ele tem o poder de tomar as decisões. Como ele tem a maioria das ações, ele vai tomar a decisão se ele vai assinar um contrato ou não. Porque olha só, se a empresa Curitiba SAF der prejuízo ou quebrar, quem perde dinheiro é o dono. Então, desde que ele não roube os demais acionistas, né, ou realize atos ilegais para com os demais acionistas, ele pode tomar decisões mercadológicas equivocadas e levar aquela SAF à falência. O papel dos conselhos, né, dos antigos conselhos dos associados dos clubes, ele vai ficar mitigado. No caso do Cruzeiro, eles vão tomar as decisões do clube social, arrumar piscina, construir quadra. Eu diria que passam a ser figuras quase que decorativas. Toda essa politização dos clubes grandes que existe no Brasil, especialmente por meio dos conselhos, isso aí vai acabar. Vão ter órgãos de controle da gestão, mas que são próprios da empresa, não mais dos sócios, não mais dos torcedores. Isso com que nós estamos acostumados aí, de ver briga em conselho, esse tipo de coisa, isso desaparece. Despolitiza completamente os clubes, o que tem até um lado bom, porque esse acaba sendo o sentido da profissionalização também dos clubes, meio que forçadamente, mas sem dúvida é um sentido de profissionalização. O Irineu está perguntando aqui, eu não consegui lançar na tela, engraçado. No Cruzeiro, houve assembleia para aprovar o modelo de venda para o grupo representado pelo Ronaldo? Sim. Houve uma assembleia na sexta-feira que aprovou a venda de 90%. Então, o Cruzeiro, nos termos da lei, manteve 10% de ações ordinárias de classe A, esse é o nome que dá a lei, que são aquelas ações que têm a soberania na tomada de algumas decisões, que foram tidas ali pelo legislador como decisões ou como questões sensíveis à tradição do clube. Então, para mudar a cor, mudar estudo, mudar nome, mudar a cidade... O patrimônio também no estádio. Patrimônio. O Cruzeiro até fez uma questão interessante, que o patrimônio do Cruzeiro não tem estádio, mas tem 2 CTs. Tem 2 clubes sociais. Inclusive, um clube social fica numa área super nobre de Belo Horizonte, é um quarteirão inteiro. Esse patrimônio ficou com o clube, associação. Mas caso algum desses patrimônios tivessem vindo para a SAF, essa SAF para vender dependeria desses 10%. Então, esse risco fala assim, o torcedor sempre fica preocupado, se um cara do rival com muito dinheiro compra o meu clube, acaba com o meu clube, muda a cor, muda tudo, isso não vai acontecer. Porque esses 10% estão ali para poder preservar. Né? Tem as ações, alguém falou de Golden Share aí, é como se fosse, o Irineu dizendo, é como se fossem. Dá para fazer um paralelo sim, não é exatamente como, porque tem algumas peculiaridades, mas é como se fosse. O meu xará aqui, Gustavo José Matos. É verdade que a dívida da SAF pode ser repassada ao quadro de sócios proprietários do clube em caso de falência de parte da SAF? Não, não pode. No caso do clube social,
a desconsideração da personalidade jurídica para se chegar no patrimônio dos associados somente em caso de comprovação de fraude. Então, pode chegar no associado que exerce cargo de direção e cargo de liderança, de tomada de decisão, dirigente, e que tenha agido de maneira fraudulenta ou de má fé. Fora isso, não. Essas dívidas não chegarão nos sócios. Isso aí vocês podem ficar absolutamente tranquilos. O que seria um absurdo se acontecesse também, não faz o mínimo sentido. Claro, óbvio, não faria o menor sentido. Com a mudança, como fica a questão dos patrocinadores? A Shirley pergunta. A Shirley foi minha aluna. A questão dos patrocinadores é o seguinte: todos os contratos em vigência, eles são automaticamente cedidos para a SAF. Então, os contratos de trabalho dos atletas, os direitos econômicos dos atletas, tudo vira SAF. Os contratos de patrocínio ou de transmissão, né, direito de transmissão em andamento, dão tudo para a SAF. Aqui no Cruzeiro tem um problema sério, que muitos desses contratos, inclusive, os valores foram antecipados. Então, quem comprou o Cruzeiro já comprou sabendo que esse dinheiro já chegou. O Cruzeiro antecipou, para vocês terem uma ideia, 10 anos de aluguel de um prédio que eles têm ali no centro de Belo Horizonte. Então, eles anteciparam 10 anos de aluguel. O supermercado BH, que alugou, pagou 10 anos de aluguel. O Cruzeiro já pegou, já pagou uma folha de pagamento, que o valor é exatamente uma folha de pagamento, então já usou. Mas os contratos em andamento, eles continuam vigentes. Você veja, Gustavo, exatamente sobre esse tema, o Coritiba tem uma questão que é bem peculiar. O Coritiba tem um contrato que tem um name rights de um setor do estádio, e que lá atrás, 2 gestões atrás, o Coritiba fez um empréstimo de um valor para reformar esse setor, e aí, nesse contrato, essa empresa, esse patrocinador, detém direitos de utilização de parte do setor, além do name rights, que certamente é algo que vai entrar em conflito com uma empresa que vai adquirir o estádio, que provavelmente não vai querer respeitar aquilo, não vai querer que aquilo continue daquela forma. Então, isso tinha que estar sendo debatido. O que o Coritiba vai fazer com esse contrato quando vender a empresa, quando vender o clube para uma empresa? Isso não está sendo debatido, é algo que provavelmente vai ser judicializado, que vai render uma boa briga para o clube depois. É possível. O RD Novaes, o Cruzeiro SAF não foi criado por cisão, segundo o Bruno Volpini, foi criado do zero. O RD Novaes, Renato, Ricardo, Rodrigo, a lei da SAF só traz 3 possibilidades. Naturalmente, você pode chamar do jeito que você quiser, mas tem todas as características que estão na lei, até porque se não for criada de uma dessas 3 formas, tem algumas consequências jurídicas. Se a Cruzeiro SAF tivesse sido criada do zero, ela não herdaria as posições desportivas do Clube Cruzeiro. Então, se o Cruzeiro SAF fosse criado do zero, ele não poderia disputar a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Não poderia disputar o Campeonato Mineiro da 1ª divisão do ano que vem. Não poderia disputar a Copa do Brasil do ano que vem. Se fosse criado do zero, teria que começar da 3ª divisão do Campeonato Mineiro. Esse foi o caso do Glasgow Rangers na Escócia. Exatamente. O Rangers começou da 5ª divisão, lá tem mais divisões. É o atual campeão escocês, então ele voltou, deu a volta por cima, foi campeão. O Rangers começa do zero. O Cruzeiro não começa do zero. Se o Cruzeiro tivesse começado do zero, ele não herdaria os resultados e posições desportivas na verdade, do Cruzeiro Esporte Clube. Quem concede, digamos, esse benefício, entre aspas, é a lei. Né? A lei veio e estabeleceu essa regra, então no Brasil vai ser assim. Isso, eu não sei se o Samir picou para mim. E aí, gente, até pegando a coluna do RD Novaes e o que o Samir disse, a história do Red Bull Bragantino, né? Qual que é a história da Red Bull? A Red Bull, louca para ter um time na 1ª divisão do futebol brasileiro. Desesperada. Aí ele cria um time do zero, que é o RB Brasil. E começa lá atrás, na última divisão do Paulista, e vem subindo, dentro do Paulista. Quando eles chegam na A1 do Paulista, eles começam a ir para a Série D, mas não conseguem subir da D para C. Bate e volta. O que o RB Bragantino, a Red Bull fez? Buscou um clube que já estava na 2ª divisão, que não tinha uma torcida muito apaixonada, porque a torcida, para investidor, olha só, torcida atrapalha investidor, porque a torcida não tem paciência. Esse é um tema bastante relevante de se tratar. Né? O Bragantino tá dando certo, mas os caras têm sossego para trabalhar. Gente, o Bragantino esse ano classificou para a fase de grupo da Libertadores, chegou na final da Copa Sul-Americana, né? Perdeu para o rival de vocês.
Público, o maior público da temporada, 3.400 pessoas lá no estádio. Então, administrar o Bragantino como empresa é muito mais fácil. Ali não tem pressão para título. Perdeu o final da Sul-Americana, você não viu ninguém reclamando. Então, é diferente, faz muita diferença. E eu acredito que o Ronaldo vai sofrer no Cruzeiro com isso. Muito embora ele vai estar blindado, ele não mora em Belo Horizonte. Né? O presidente do Cruzeiro, o Sérgio Santos Rodrigues, meu amigo, um cara do bem, de bem, ele mora aqui perto da minha casa. Eu já ouvi mais de uma vez a torcida do Cruzeiro ir para a porta da casa dele, soltar foguete na porta da casa dele para pressionar ele. O Ronaldo não vai ter isso. O Ronaldo nem em Belo Horizonte vai vir, muitas vezes. Logo, isso tudo tem que ser pensado quando se fala em construir uma SAF. Tenta explicar isso para um investidor estrangeiro. Tenta explicar para um investidor lá da Arábia Saudita, um russo, que vai vir para cá e daí vai perder um jogo para um time do interior no estadual e vão soltar foguete na casa dele, o filho não vai poder sair na rua. É difícil dar essa explicação para quem é de fora desse nosso meio. Claro, ele traz um CEO, né? Às vezes o investidor nem vem, mas ele contrata peso de ouro um executivo, o executivo vem para Belo Horizonte, vai para Curitiba, e aí o filho dele tem dificuldade de frequentar a escola. Isso. Perde um clássico. Imagina aí um Atletiba, toma uma goleada no Atletiba, e aí? Como é que fica? Eu tô vendo a torcida do Coxa, e até uma torcida muito coligada com a do meu Atlético Mineiro, são torcidas que têm simpatia recíproca. A gente vê a paixonite do torcedor, e a gente vê o quanto o torcedor, muitas vezes, solta palavras com fígado, porque faz parte da paixão do torcedor. Claro. Né? E a gente que tá acostumado, leva, mas é isso aí, vê um cara que foi CEO da Coca-Cola, vou assumir o Curitiba, peso de ouro, o cara é executivo fera. Poxa, na Coca-Cola, ele não tinha final de semana que ele perdia clássico e tinha a casa dele, sei lá, apedrejado, o povo ia soltar foguete na porta da casa dele. Isso é um outro detalhe da cultura do futebol, das equipes que têm grandes torcidas, que isso também tem que ser levado em consideração. Sem dúvidas. O Luiz Netando está dizendo o seguinte, a impressão que ele tem é que a gente não está considerando o fato da associação ser acionista majoritária. Boa observação, por isso que é bom o pessoal ir mandando aí, e eu vou buscando, porque eu vi que tem uma perguntinha também na interrogação, eu já vou puxar. Ô Luiz, eu não estou levando em consideração realmente. Eu não conheço, vocês talvez o Samir ou algum de vocês podem me dizer qual é a situação financeira do Curitiba. O América Mineiro é um clube saneadinho, dívida pequena, também não tem uma torcida lá muito forte, muito grande. Os amigos americanos vão ficar chateados, mas é verdade. São os números, né? O América vai criar uma SAF, 100% vai ficar para o clube, associação. Então, o que eu entendi do América? Como eles já têm uma estrutura enxuta, eles vão criar a SAF, vão ficar com 100%, para que, numa oportunidade, possam vender. Então, amanhã, aparece um shake, igual o cara fez no Newcastle, querendo comprar para subir o clube de patamar, aí ele vende. Mas se for bom para o clube, e aí ele tem mais poder de negociação. O caso do Cruzeiro me chama muita atenção, que eles fizeram a votação, sai o resultado da votação para vender os 90%. Na sexta-feira, às 8h30 da noite, no sábado, 1h da tarde, já tinha o Ronaldinho na sede do Cruzeiro assinando o contrato que tinha comprado 90%. Então é óbvio que a XP Investimentos, que fez a transação, que ela já estava fechadinha com o Ronaldo. E ela fez pressão. Ela divulgou publicamente que se o Cruzeiro não aprovasse, ela sairia do negócio. E o Cruzeiro está numa situação financeira muito complicada, com o problema do transfer ban, quer dizer, não podia registrar jogador. A primeira Série B que eles jogam começam com menos 6 pontos. Então, o Cruzeiro não tinha tanta força de barganha nessa negociação. Então, Luiz, como o Curitiba vai entrar, vai depender muito do quão o Curitiba precisa de dinheiro para ontem para respirar. Se o Curitiba não precisar de dinheiro para ontem para respirar, esse modelo pode ser legal. Mantém a associação com a maioria e tenta buscar investidor. Shark Tank, sabe? Sabe o Shark Tank? Se conseguir alguém para botar a grana, mas não ser o controlador, mas investir, legal. Se não conseguir, segue o barco. O Samir falou alguma coisa? Gustavo, eu já vou colocar essa questão de um ponto um pouco divergente. Por quê? Ainda que seja possível na lei o clube ter a maioria das ações ou ter todas as ações,
eu vejo com muita dificuldade o investidor vindo aqui para não ter o poder decisório, para não ter 50% mais um das ações, pelo menos. Pelo menos. Não vejo isso acontecer. Qual é o interesse de alguém que vem para não ter o poder Mas a gente decisório? concorda nisso aí. Eu concordo com você. Sim, pois é. Concordo, acho muito difícil. Ou então, se isso acontecer, certamente o investimento vai ser muito menor. O investimento vai crescer conforme a situação for mais favorável para o investidor, não tenha dúvida. E como você bem colocou, também em função da situação do clube. Pode ter certeza que no caso do Curitiba, essa urgência toda também tem a ver com uma situação econômica muito difícil do clube, uma situação de endividamento bem grande, que já vem de muitas gestões, por uma série de circunstâncias. Então, é um clube cuja dívida já passou de 300 milhões de reais e que num ano de Série A, no último ano da Série A, arrecadou lá pouco mais de 100 milhões, 110 milhões, uma dívida trabalhista muito grande, que é difícil de equacionar pelos meios normais do clube. Isso foi uma prioridade da minha gestão. Claro que o torcedor tem um certo sentimento ruim comigo aí por conta de campanhas ruins, mas a nossa prioridade em 3 anos de gestão era uma tentativa de equacionar as dívidas. Foi usado dinheiro para pagar a dívida de gestão anterior e para não trazer jogador, para não reforçar o time, porque essa era uma prioridade, era assim que nós víamos como a gestão do clube deveria ser. Então, tudo isso vai influenciar, tudo isso vai... porque no final das contas é um negócio, né? É dinheiro que vai entrar, então essas questões vão influenciar os valores e o tipo de negócio que vai ser feito. Mas foi exatamente isso, isso é interessante. O futebol tem disso. Se a bola não entrar na casinha, o presidente, né, o gestor, o CEO, o CFO, pode fazer a melhor gestão do mundo, deixar os cofres lotados de grana, ou pagar um monte de fornecedor, né, pagar um monte de dívida. Se a bola não entrar na casinha, a gestão foi ruim. E o torcedor é isso. Né? O que o torcedor prefere, o torcedor que está assistindo a gente? Chegar no final do ano, devendo 1 bilhão e ser campeão da Libertadores? Ou chegar no final do ano com 1 bilhão de saldo positivo, mas na Série B? O torcedor quer título. Claro. A gente sabe. O torcedor quer título. Até porque também a gente tem que pode desculpar um pouco o torcedor, porque o torcedor torce para o time ganhar também. Claro. O torcedor não quer saber de balanço, não quer saber de se o salário, se você pode pagar o salário do jogador que você contratou, se não vai dar para pagar, enfim, isso também não é responsabilidade do torcedor. Agora, quem lida com gestão do clube, quem entende, quem trata desses assuntos, aí tem a obrigação de ter isso em mente. Tem uma pergunta aqui do Alessandro Greco Garcia. Despesas administrativas do futebol e do social serão divididas? Pois muitas se misturam. Verdade. Serão sim divididas. A lei estabelece a obrigação de apresentar um balanço pormenorizado. E se houver ali, por exemplo, um departamento financeiro comum, vai se fazer uma análise contábil de qual percentual era do clube, se for dívida, né, vencida, qual percentual cabia ao clube associação e qual percentual caberá ou caberia ao futebol especificamente. O Jefferson Souza Carvalho. Essa pergunta dele é boa, Samir. A que se deve esse desespero dos gestores para aderirem à SAF? É uma modalidade nova, desconhecida, claro, e ainda sem doutrinas jurídicas. É fácil responder isso. Eu sei muito bem por quê. É por conta dos benefícios que a lei traz com relação ao pagamento das dívidas. Uma dívida que você ia ter que pagar amanhã, agora você tem 6 anos para pagar. Então, certamente, é por isso. Mas eu concordo com tudo que você falou e com que a pergunta aí. Tem muitos riscos, tem muita insegurança, tem muito desconhecimento. Mas essa urgência dos gestores é por conta da situação de endividamento dos clubes, pode ter certeza. Você não vai ver o Flamengo, não vai ver o Palmeiras com essa urgência toda e vai ver clubes endividados, que são os que a gente vê as notícias aí, sabe muito bem quais são, com essa urgência. Isso é uma coisa interessante. A gente não vê clubes que estão com as contas em dia ou que estão com sucesso querendo se tornar SAF. É o Vasco, é o Cruzeiro, é o Botafogo, é o Curitiba... Isso é um fato. E aí vem outra preocupação, né? Será que a expectativa dos dirigentes ou de quem está pensando a SAF não é embarrigar, né? A gente usa esse termo em Minas Gerais,
mais 6 anos de dívida para ver daqui a 6 anos o que acontece? Eu tenho certeza disso. Vai que daqui a 6 anos vem outra lei e facilita tudo de novo. É isso. É só você ver, lá em 2014, 2015, havia toda a discussão com relação ao Profut. Veio a lei do Profut, deu um benefício gigante para os clubes. Muitos clubes pagaram o Profut, por exemplo, eu entreguei a gestão com o Profut rigorosamente em dia, paguei todas as parcelas, e volta e meia você vê a notícia de clube que perdeu o Profut, que está com 15 parcelas em atraso, 20 parcelas. Com a SAF vai acontecer a mesma coisa. Vai ter o clube que vai conseguir cumprir e seguir, vai ter o clube que não vai. Isso faz parte, né, do projeto. Eu vejo o pessoal comentar, tá comentando aí, né, se tiver dívidas e tal. Gente, olha só. Todo dirigente, quando pega um clube, ou todo gestor, quando pega uma empresa, ele faz tudo para dar certo. Se a bola não entrou, uma contratação não deu tão certo. Eu me lembro que no ano do centenário do Atlético Mineiro, 2008, o Petkovic foi a grande contratação do ano. Então o Atlético envidou esforços, da época do Ricardo Guimarães, que hoje está na gestão do Atlético de sucesso, envidaram esforços para trazer o Ricardo Guimarães. O Petkovic. Trouxeram o Petkovic. Foi um arraso, foi trágico. O centenário foi péssimo. Aí o Petkovic vai para o Flamengo em 2009, destrói o Campeonato Brasileiro, é campeão brasileiro jogando muita bola. Foi o melhor ano da história do Petkovic. Então, às vezes, tem um time do futebol. Teve um ano aqui no Atlético também, que o Atlético contrata para a temporada seguinte o Diego Souza. O Diego Souza, que foi o craque da temporada anterior, e o Luxemburgo, que tinha sido campeão brasileiro do campeonato anterior. Os dois. O ano foi péssimo também. Então, é difícil, às vezes, a gente julgar, né, tão somente pela campanha. É claro que a gente quer ganhar. Agora, e a gente vê insinuações. Muito cuidado, gente. Tem que provar, né? O que é falado aí, a gente acha que a internet aceita tudo e tal, mas é bom tomar cuidado. E às vezes a gente acha que fazendo isso a gente joga pelo clube, muitas vezes acaba jogando contra. Samir, me responde uma coisa. Conhecendo a realidade do Curitiba, e se alguém estiver aqui assistindo também, assim, sendo bem direto e objetivo, o que seria uma saída para o Curitiba hoje? O Curitiba subiu para a Série A, então já vai ter uma receita melhor no ano que vem, com o time mais velho, né? O time do Curitiba não é um time jovem, mas subiu para a Série A. Qual que é a saída para o Curitiba? Olha, Gustavo, o meu pensamento enquanto não só gestor, mas enquanto torcedor e pensar o clube a longo prazo, sempre passou por 2 pontos. Equilíbrio financeiro, isso é bem genérico, envolve uma série de coisas que são específicas, mas equilíbrio financeiro e aumento das receitas por meio de venda de atletas. Curitiba sempre foi um clube que teve dificuldade com esses 2 pontos. Na minha gestão, em que pese resultados ruins em campo, nós avançamos muito nisso, pagamos muita dívida, fizemos a maior venda da história do clube, primeira venda de um atleta formado no clube para um dos maiores clubes da Europa, que foi uma venda direta para o Manchester City. Então, necessariamente passa por isso. Claro, se chegar um investidor lá com 400, 500 milhões no Coritiba, resolve também. É uma forma de resolver, resolve no curto prazo. Se ele for usar boa parte desse dinheiro para equilibrar o clube financeiramente. Agora, sem investidor, só com equilíbrio financeiro e aumento das receitas por meio de venda de atletas. Porque depender de dinheiro de patrocínio, o dinheiro do sócio e o dinheiro da TV, tudo isso é limitado. O Curitiba tem um potencial que não é tão alto, não é baixo, claro, mas não é tão alto. O Curitiba nunca vai conseguir um patrocínio que o Flamengo consegue, nunca vai conseguir um contrato de TV que o Palmeiras consegue, mas vender jogador nos valores que esses times vendem, o Curitiba, com planejamento, conseguiria. Tem uma pergunta aqui do Emerson sobre o Figueirense. O Figueirense adotou um modelo parecido com o do Bragantino. O Figueirense terceirizou o departamento de futebol para uma empresa, né? O Bragantino terceirizou para a Red Bull e o Figueirense terceirizou para uma empresa que não deu certo. E aí essa empresa, o Figueirense rescinde com a empresa vai embora e deixa o clube em frangalhos. E o Figueirense tem um caso interessante, porque o Figueirense hoje foi o primeiro caso de associação esportiva. Se alguém conhecer outro pode até falar para a gente, mas salvo o melhor juiz, é o primeiro caso de uma associação esportiva em recuperação judicial. O Figueirense hoje está em recuperação judicial. É um caso bem interessante até de ser estudado.
Mas é uma situação muito próxima do que pode acontecer caso a transformação em SAF estiver errada. Isso é muito importante, né? E Os torcedores... na época vendeu-se essa mudança do Figueirense como algo mágico, que num passe de mágica ia tirar o clube da Série B, levar para a Libertadores. Até indico porque que é curioso. Quem está acompanhando a live, joga no Google lá as notícias do dia, da semana da mudança do Figueirense. Só se falava em Libertadores. Foi aprovado por unanimidade, o presidente renunciou e o Figueirense ia para a Libertadores. E aí os aportes não foram feitos, enfim, não conheço detalhes dos problemas que o Figueirense teve lá, mas é fácil perceber que lá não deu certo. O dar certo ou errado, às vezes se faz tentando acertar, né? Hoje, para vocês verem a situação, vamos voltar ao Cruzeiro. O Cruzeiro acaba que é um case interessante de estudar. Uma entrevista do Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, para o canal Pilhado, no YouTube, tem uma entrevista ao vivo, ele dizendo, assim, com todas as palavras, que olha, o Cruzeiro ganhou título em 2013, foi campeão brasileiro, 13, 14, campeão da Copa do Brasil, 15, 16 ou 16, 17, mas estavam roubando o Cruzeiro. A gestão, ele usou esse termo, a gestão que lá estava roubou o Cruzeiro. Então a gente sabia que ia dar errado. Os títulos vieram, o resultado esportivo veio, mas o resultado esportivo, o preço que se paga por eles, se pagou por eles, é o Cruzeiro estar pelo terceiro ano consecutivo, né, da segunda divisão, e tendo sido vendido, ao meu ver, talvez eu possa estar enganado, por um valor muito barato. O Cruzeiro foi vendido por 20% do valor combinado, o Ronaldo botou a grana, e 320 ele vai buscar. Eu comprar o seu carro, quanto vale seu carro? Ah, meu carro vale 100 mil. Tá, eu vou te dar 20 mil aqui, e os outros 80 eu vou te pagando. Como? Ah, eu vou te pagando, vou arrumar dinheiro, vou te pagando. O Cruzeiro foi mais ou menos assim. Então, é preocupante. E aí, falando como profissional, o Cruzeiro, o case Cruzeiro, pode ser tão ruim e que pode matar uma ideia que pode ser boa. A ideia da SAF pode ser boa. Pode ser muito boa. O meu xará aqui, Gustavo José Matos, inclusive daqui a pouco a gente vai partir até para o encerramento, senão eles derrubam a gente pelo tempo. Com a venda, qual se torna a função do quadro deliberativo beneméritos? Cara, eles vão tomar decisão só no que se refere à parte social. Piscina, quadra de esporte, sabe, lazer, a parte de lazer. Quanto ao futebol, eles vão tomar decisões referentes à cota parte que eles representam. Então, se eles representarem 10%, eles tomam decisão de 10%. Se eles representarem 70%, decisão de 70%. Eles vão ter essa limitação no que diz respeito ao percentual que eles representam do todo. Mas se você é uma empresa que vem e adquire 50% mais um das cotas, pelo menos, você vai passar a gerir o futebol, você vai tomar as decisões, é você que vai decidir quem vai contratar, quem não vai, quem é o técnico, vai vender o jogador, não vende, qual que é o preço do ingresso, vai ter um patrocinador, não vai. Isso quem vai decidir a gestão do dia a dia do clube, as decisões, é da empresa que está comprando. Sim, até porque o risco é dela, né? Quem botou a grana passa a ter o risco ali. O Marco está falando de uma última pergunta, até 19h58, eu tô com medo de cair. Faz a pergunta, Marco, que a gente responde, ou quem mandar a última pergunta, dá tempo de a gente responder, que a gente já vai sair. Mas o fato, Samir, eu acho que você vai concordar comigo, é que isso precisa ser debatido, né? As questões do que vai ser feito com o time de futebol para uma instituição centenária, com o time de 1929, é isso? Não, de 1909. 1909. Então, é uma equipe centenária. Nós estamos em 2021, né? Uma instituição centenária, a gente tem que ficar muito atento nas decisões que vão ser tomadas para que uma instituição, repito, centenária, ela acabe não sendo vítima de uma decisão açoitada, a não ser que seja um desespero, caso de vida ou morte. Que eu acho que é muito o caso do Cruzeiro. Eu falava muito que o presidente do Cruzeiro devia ser terrível ele sentar na mesa dele, ver boleto entrando, chegando, e não ter receita para pagar. E ele tem que fazer, liga para um, liga para outro, pede um adiantamento, fazer praticamente um milagre para pagar as contas. Deve ser. Você não tem cabeça para pensar no futebol. Você pensa só em pagar a conta, pagar incêndio, né? É bem isso. É complicado. Bom, galerinha, vamos encerrando. Vai dar 19h59, senão a gente vai acabar derrubando aí. Samir, poxa, foi bom demais. Nem viu o tempo passar. Sustento e coragem. A gente acaba falando bastante, mas o tema é bem interessante, né?
Obrigado, Gustavo. Um abraço aí, foi um prazer. Imagina, o prazer foi meu, que agradeço. Pessoal que assistiu a gente, eu vou deixar esse vídeo disponível aí no meu Instagram. E aí, se as pessoas quiserem compartilhar, assistir de novo, comentar, fazer recorte, botar no YouTube, tá aprovado. O importante é que o debate não morra. O importante é que vocês, coxas brancas, possam tomar a melhor decisão para o clube. Eu acho que esse aqui é o intuito dessa nossa conversa aqui, né? Já caí? Samir, valeu. Então vamos Abraço, tchau, dispensar a tchau, turma. até mais. Galerinha, obrigado. Valeu, Samir. Com Deus aí. Valeu. Tá, valeu. Tchau, tchau.